Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que me acompanham aqui no YouTube Brasil e no restante do mundo afora. Meu nome é Ronivon, este é o canal Certec. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Pessoal, como eu havia prometido há um vídeo passado aí, no qual eu falava a respeito de ponte retificadora e eu até mostrei como era que fazia aqui essa ponte retificadora, eu havia falado que faríamos uma fonte linear aí, a mais básica possível, né, para que você se apaixone mais ainda por eletrônica. Então, eu montei aqui esse circuitozinho e nós vamos montar, né? Então, qual a primeira coisa que você vai precisar para fazer essa fonte? Você vai precisar de um transformador. Eu tenho aqui o meu, ó, opa, que é o ponto do meu transformador, ó. Deixa eu mostrar ele aqui. Aqui está o meu transformador. Eu estou usando aqui um transformador meio ignorante, né? Esse que eu estou usando aqui é de 22 volts, 6 amperes. O que você precisa compreender ao falarmos de transformador? Para esse tipo de fonte, ele é o equipamento responsável por baixar a tensão da rede elétrica. Aí na tua tomada você vai ter ou 110 ou 220 volts. Então o papel do transformador é pegar essa sua tensão alternada de 110 ou 220 volts e baixar para a tensão que você quer. Geralmente as pessoas fazem isso para baixar a tensão de 110, 220 para 12 volts, 5 volts, 20 volts e por aí vai. No meu caso aqui, eu vou utilizar uma fonte de 22 volts, 6 amperes. Mas aí você vai buscar um transformador que supra as tuas necessidades. Essa é a primeira etapa, um transformador para baixar a tensão da tomada da tua casa. Beleza. Depois do transformador, que vai baixar a tensão da rede elétrica da tua casa, você precisa ter em mente que essa tensão, né, que é baixada, ainda continua sendo alternada. É aí onde entra a ponte retificadora, né? Como o próprio nome diz, ela vai retificar essa tensão e transformá-la em tensão pulsante, né? Através aqui dessa ponte de diodos. Então, ela passa por aqui, encontra-se com esse capacitor eletrolítico aqui, que esse daqui é o primeiro estágio de filtragem, que vai transformar nessa tensão que já está vindo por aqui, mesmo que pulsante, mas já está vindo contínua, né? Ela vai, nesse estágio aqui de filtragem, vai transformar ela em tensão contínua. Depois desse capacitor, o correto seria colocar aqui um regulador de tensão, né? No caso, se eu fosse querer aqui na saída uma tensão de 12 volts, eu poderia colocar um 7812 aqui, né? Mas nesse meu caso, eu não vou colocar esse regulador de tensão, porque a tensão aqui vai ficar com mais de 22 volts depois aqui na saída. Mas nessa configuração que a gente fez, vai dar certo para o que a gente quer fazer e a tensão vai chegar aqui contínua. Vai chegar com pouquíssima oscilação aqui, mas vai chegar aqui na saída contínua. Então, eu tenho aqui em paralelo um capacitor. Você tem que usar um capacitor eletrolítico, né, acima de 2.200 microfarads, né? E você também tem que usar uma tensão aqui superior à tensão que está saindo aqui no teu transformador. No meu transformador está saindo 22 volts, eu não posso colocar aqui um capacitor de 25 volts, né? Porque essa tensão aqui pode aumentar no seu pico. E o carregador e o capacitor eletrolítico ele se carrega justamente no pico da tensão. Aí se eu coloco aqui um capacitor eletrolítico de 25 volts e o pico aqui da saída do meu transformador vai ser 25, vai acabar danificando esse capacitor. Então o que é que eu preciso fazer? Eu coloco um valor sempre acima para trabalhar com folga. Então eu coloquei aqui um capacitor eletrolítico de 3.300 microfarads por 50 volts. Vai ser mais do que suficiente para fazer esse segundo estágio de filtragem aqui da nossa fonte. Logo depois eu vou colocar aqui um capacitor de poliéster de 100 picofarads, 100 nanofarads, melhor dizendo, né?
E depois eu vou colocar aqui também em paralelo um resistor de 1 watt de 2.2 ohms, aliás 2.2k ohms. Então tá aí, essa é a configuração. Eu agora vou soldar os fios aqui e vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Mas aqui não tem segredo, né? Deixa eu explicar aqui rapidamente, como eu já havia explicado no vídeo passado. Nesse ponto da nossa fonte da nossa ponte retificadora, nesse e nesse aqui vai entrar a tensão que está vindo do transformador, né? Aí eu vou soldar um ponto aqui e outro ponto aqui. Aí a ponte vai fazer a retificação dessa tensão alternada e nesse ponto e nesse outro ponto vai sair a tensão pulsante ainda, mas já descer, né? Uma tensão contínua. Aí esse ponto aqui vai ser o positivo e esse ponto vai ser o negativo, né? Eu já deixei aqui bem mastigadozinho para não haver dúvida. Então o circuito segue, né? Aí aqui no positivo eu vou soldar o positivo do capacitor eletrolítico, porque o capacitor eletrolítico ele tem polaridade, ele tem positivo e negativo. Então eu vou soldar aqui o positivo e aqui nesse outro ponto vou soldar o negativo. Esses dois componentes eles não têm polaridade, então você não precisa se preocupar quais os lados que você vai conectar, porque eles não têm polaridades, então eles podem ser colocados de qualquer jeito, assim ou assim, não importa, eles não têm polaridade. Aí depois aqui no final vai estar saindo a nossa tensão contínua, praticamente regulada. Então vamos lá, como eu havia explicado, nesse ponto e nesse outro ponto aqui serão soldados os fios que vêm do nosso transformador, tá certo? Então vamos lá fazer a solda aqui rapidinho. Agora nesse ponto nós vamos soldar o polo negativo, polo positivo. Vamos soldar o capacitor eletrolítico, o capacitor de poliéster, finalizando aí com o resistor. Tudo certinho. E agora nós vamos partir para os testes aí. Eu quis deixar a montagem bem simples para que todos pudessem fazer sem nenhuma complicação. Pronto, tá montado, é apenas isso a fonte, né? É só seguir do jeito que eu estou fazendo aqui que você não vai ter nenhuma dificuldade. Você vai conseguir fazer tranquilamente, muito simples, né? Qual a dificuldade que tem isso aí? Nenhuma. Só soldando depois da ponte retificadora de diodos, é só soldar os outros três componentes, né? E pronto, tá pronto aí a sua fonte simples. Agora vamos testar aí para ver quanto é que tá saindo lá na saída. Aliás, aí é a tensão da saída do transformador, que são 22 volts, né? Como eu já havia mostrado para vocês anteriormente. É essa tensão que sai do nosso transformador. Agora nós vamos medir a tensão que está saindo lá depois da gente ter feito essa fonte simples aí. Vamos colocar a ponteira do multímetro lá na saída para ver quanto é que está saindo. Aí, como vocês podem ver, ó, 30 volts lá na saída da fonte, depois dela transformada em tensão DC, né? O projeto ficou excelente, eu gostei demais. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que ele vai ficar num nano osciloscópio que eu tenho aqui, para você ver que de fato foi transformada a tensão alternada em tensão contínua. Cara, eu gostei de ter feito esse projeto, espero que você tenha gostado também. Vamos dar uma olhada aqui usando o nosso osciloscópio, como era o sinal da onda aqui, da nossa tensão sendo alternada, né? Vamos colocar aqui, ó. E vamos ver como ela é, né? Vou dar um auto ajustar aqui, ó.
Notem como era. Deixa eu ver se dá pra... Eita, não dá não pra visualizar. Tá brilhando demais o negócio aqui. Deixa eu... Pronto. Aí dá pra ver. Olha lá. Olha como era. Né? Como vocês podem ver, era uma tensão alternada, né? Aí a gente vai mudar lá para outro ponto para você ver que essa curva vai ficar totalmente reta, né? Não vai ter mais essas ondulações, porque isso quando a gente mostrar aqui sem as ondulações, isso quer dizer que a fonte foi feita com sucesso. Vamos lá, deixa eu tirar daqui desse ponto, colocar aqui nesse outro ponto. Aqui na saída da fonte já é regulada, né? Ai, que coisa linda, pessoal. Deixa eu dar um alto aqui, ó. Notem como foi que ficou a linha, ó lá. Retinha, 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 né? Tensão contínua de fato. Então a nossa fonte, é lógico, né? Ela pode ser melhorada, como eu já havia falado para vocês, colocando mais alguns componentes. Essa aqui é a forma mais básica de se fazer uma fonte, né? E como vocês podem ver aqui, pelo nosso nano osciloscópio, o negócio deu certo. Eu vou criar vergonha e vou comprar um osciloscópio bom, né? Mas isso é no futuro. Então tá aí, pessoal, como vocês podem ver, a fonte deu certo demais, certíssimo. Vamos ver de lá novo. Olha lá, 30 volts. Olha lá. Perfeito, pessoal. Ficou melhor do que eu esperava. Perfeito. Então, sucesso aí no projeto. Eu gostei de ter feito. Se você está iniciando com eletrônica, você precisa fazer um projeto desse, né? Olha lá, ficou bem... Eu montei de um jeito que deu para todo mundo entender, ó. Né? Mais fácil do que isso, eu acho impossível. Olha lá. Tintim por tintim, não tem como se errar não. Olha para aqui, ó. Ó. Não tem como errar. Ó. Tá vendo? Não tem como errar. Não tem. Mais fácil do que isso, pessoal. Eu acho que você não vai encontrar não por aí, né? Depois eu quero fazer um negócio mais elaborado, né? Um negócio mais elaboradozinho. Quem sabe a gente pode fazer até numa plaquinha como essa, né? Negócio mais elaborado. Vamos ver. Mas a nível didático tá excelente, né? Esse é o princípio. Aí para fazer uma coisa mais robusta, uma coisa mais incrementada, o que é que eu te aconselho? Deixa eu tirar essa fonte daqui para que eu possa falar com vocês a respeito de outro assunto. Para você que está querendo se aprofundar, aprender mais, dar os primeiros passos, o livro que eu recomendo. Já recomendei esse livro aqui várias vezes, vou recomendar de novo. Gabriel Torres Eletrônica. Ele vende esse livro na versão digital, né? Então vale a pena você adquirir. Aqui no capítulo número 6, em circuitos clássicos, né? Ele fala sobre fontes de alimentação. Cara, ele explica tudo para você que não sabe nada de fontes de alimentação. Ele explica tudo. Dá aqui uma introdução. E aqui ele explica tudo isso que nós acabamos de fazer, né? Todos os estágiozinhos. Ele dá um modelo aqui de uma fonte 12 volts, um esquemazinho da fonte 12 volts que eu vou querer fazer com vocês. Esse esquema que ele passa aqui nesse livro que eu achei interessantíssimo. Então, bacana demais. Ele explica todas as etapas, todos os processos, muito bom, né? Vou deixar o link na descrição para quem quiser adquirir esse livro do Gabriel, né? E se aprofundar mais em eletrônica. O vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se de avaliar o vídeo.
É muito importante a tua avaliação. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se agora. Não deixe para depois, inscreva-se agora para acompanhar os novos vídeos que nós vamos postar aqui. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos nas redes sociais e até uma próxima oportunidade, se assim Deus quiser. Um forte abraço, pessoal.